mais uma jornada de estudo da Bíblia Sagrada, nas cartas de Paulo a Timóteo, Tito e Filemon. Paulo associa o bom combate à preservação da fé e da boa consciência. Precisamos entender isso. É uma luta constante ligada exatamente à defesa da fé, à pregação da verdade, à resistência às heresias, aos falsos ensinos. Mas essa luta, ela tem um propósito e ela tem um valor eterno. Se você serve a Jesus e alguma coisa mudou na sua vida, e você sabe que você tem alguma coisa a mais para lhe abençoar, para mesmo no mundo de caos você viver um pouquinho de céu, para mesmo percebendo que outras pessoas têm as suas dificuldades de ser aceito por você, e você pode abençoar, seja essa pessoa. Quem pensa assim, eu vou preencher requisitos, exigidos só para o pastor, vai se tornar um péssimo pastor. Porque ele vai querer preencher requisitos do cargo e vai se esquecer do fundamento e da base. Ele vai se destruir. Porque não existe privilégios da função em detrimento de privilégios do caráter. Não desanime, avance, você é um peregrino, Deus está contigo, a luta vem, o desânimo vem, os desafios vão vir, toda a artimanha do inimigo contra você vai se manifestar para você esfriar, para você abandonar a fé, mas a palavra de Deus nos promete, quando o inimigo vier contra vocês, como um volume de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Mas eu acredito em um Deus que foi na antiga geração, também é com a nova geração. Eu acredito em um Deus que por mais que a nova geração para alguns esteja saindo do trilho, não esteja pautada na doutrina, mas eu acredito em um Deus que coloca as gerações no trilho para que a igreja continue há mais de 2000 anos. A igreja está aí, geração vem, geração vai, e a igreja continua resolvendo os problemas da humanidade. Jesus veio ao mundo, morreu para te perdoar dos teus pecados, te tirar do inferno, te dar uma vida eterna. E eu posso garantir para você que a vida piedosa que representa Deus bem será uma vida próspera, abençoada e cheia de contentamento. Louvado seja o Senhor. Esse depósito, esse dom que Deus te deu, reaviva. Como é que a gente reaviva esse dom? A gente reaviva com fé, com convicção. Eu sei, eu tenho convicção em que eu tenho crido. E eu estou certo que no que depender dele, ele é poderoso para me guardar o depósito, o dom que ele me deu, guardar o chamado que ele me deu, até o dia final. Quando eu sou lembrado, ou seja, o papel de Satanás ou da perseguição, não é te derrubar, não é acabar a graça de Deus, é te lembrar que você tem mais graça e vai crescer na graça, e pode vir problemas que vierem, porque o problema vai te lembrar, fortifica-te na graça. Toda a Escritura, amar toda a Escritura, praticar toda a Escritura. O problema nosso é que nós praticamos só parte. Não, eu gosto dessa, essa aqui eu aplico, não, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu não aplico. Não, essa aqui que fala sobre graça, ó, essa aqui está comigo, mas essa que fala de justiça, de retidão, não, essa aqui eu não quero. Essa aqui que fala de prosperidade eu aplico na minha vida, porque Deus vai abençoar, mas essa aqui que fala de sacrifícios, de dízimos, não, que eu não quero na minha vida. E o que Paulo está dizendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo diz, eu completei a carreira. E aqui, quando ele diz isso, ele demonstra dignidade, demonstra fé, senso de propósito, mesmo estando ali nos últimos dias, a morte perto, mas ele está sem desespero e com a convicção e a esperança e a certeza, profunda serenidade, sinceridade, gratidão a Deus pela vida que ele pôde ter servindo ao Senhor e pela missão que ele cumpriu e que ele teve o privilégio de cumprir. E sobretudo,
tudo, o presbítero deve ser apegado à palavra, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, para convencer os que o contradizem. Veja só, são algumas coisas que Tito deve observar ao ungir uma liderança. Quanto desperdício da gente não viver o que a Bíblia nos ensina no nosso dia a dia, e quantas pessoas deixaram de querer saber quem é Jesus ou ficar curioso o que é que acontece conosco. Por fim, meus amigos, diz a palavra, nossa aplicação pessoal, o nosso modo de viver no meio das pessoas é o maior sermão que se pode pregar. Perdoar. Aqui é um princípio bíblico, cristocêntrico, baseado na verdade de que eu tinha uma ofensa impagável. Mas ele, vindo do céu, abriu os braços e disse: Pai, está consumado. Perdoados estão os pecados dele. A minha dívida era impagável. A dívida que o meu irmão faz comigo é inferior à dívida da qual eu fui perdoado. Por isso, eu, ao perdoar, devo lembrar de que primeiramente eu fui perdoado pelo Senhor Jesus.